Bom dia a todos, com a graça e a paz do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus, que coisa boa. O frio chegou, dá vontade da gente ficar debaixo da coberta, e não é um frio ameno não. Eu ouvi os ventos pela manhã, eu falei, meu Deus, que teu espírito sopre que nem esse vento está soprando na tua igreja hoje, porque senão o povo não vem. Mas glória a Deus por você que está aqui, querido. Glória a Deus por você que está nos assistindo também pela internet, pelas pessoas que nos visitam. Esse é um momento para você louvar, agradecer, ser abençoado por Deus. Desde já deixo um aviso: as crianças vão permanecer aqui dentro. O pastor Alexandre pediu, que está meio rouco, ainda vai pregar até o final do período de louvor. Depois do período de louvor, as crianças vão poder sair para as suas classes. Queridos, abra sua Bíblia em Jonas. Eu comecei ontem um novo estudo com jovens. Nós estamos estudando a Bíblia, queremos estudar a Bíblia toda. Isso é o meu desejo. E a gente estudou o livro de Ruth completo, estudamos versículo por versículo. E agora a gente está começando uma caminhada em Jonas. Por que Jonas? Porque Jonas parece muito conosco. Jonas é aquele cara desobediente, que quer ir sempre contra a vontade de Deus, que não está nem aí com os outros. Esse povo é ruim mesmo, é mau, eu não quero nada, eu não quero nem saber deles, eu quero viver a minha vida. E aí a gente vai numa direção oposta, porque a gente gosta do conforto, daquilo que nos agrada, daquilo que o nosso coração deseja. E esse é um grande perigo, a gente ser guiado pelo nosso coração. Jeremias já dizia no versículo, no seu capítulo 17, o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, Mas o texto começa assim, só quero ler o versículo 1, 2 e 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Duas coisas que eu quero destacar aqui, irmãos, no início do nosso culto. Veio a palavra do Senhor. Queridos, quando a palavra do Senhor vem ao nosso encontro, coisas vão acontecer. Nossa vida vai ser incomodada. Eu creio nisso. Toda vez que a palavra do Senhor veio aos homens de Deus, eles tiveram que sair da sua vidinha simples. Não foi coisa fácil. Eu citei para os jovens ontem Abraão estava lá tranquilo, de repente Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. O cara estava com 72 anos. O que é isso, Deus? Então, quando a palavra de Deus vem até nós, Jeremias, olha lá, vem a palavra de Deus, Jeremias, vem a palavra de Deus aqui. Se a gente olhar, disse Deus: a quem enviarei, quem há de ir por mim? E lá estava Isaías. Então, tira a gente do nosso conforto. Talvez esse seja o grande problema da nossa geração. Uma geração que só quer o conforto. Até brinquei com os jovens ontem. Nosso sofá agora é sofá-cama. Cada dia a gente quer ficar mais agasalhado, mais a nossa. Mas quando a palavra de Deus vem, queridos, ela vem para nos confrontar, para nos chamar, para nos dizer assim: é agora, para balançar. E a outra coisa, nem sempre ela vem para satisfazer o nosso coração. Ir para Nínive era um lugar muito ruim para estar. Nínive era um lugar de gente perversa, gente maldosa, gente cruel. Mas era ali que Deus queria. Não sinto paz no meu coração não, pastor. Querido, você não precisa ter paz para fazer a obra de Deus no seu coração não entendo isso não. Pegamos um texto e fazemos o que a gente bem entende. Mas de Paulo aos Colossenses, a gente precisa converter o nosso coração. Mudar o nosso coração para fazer a vontade de Deus. Amém, amados? Vamos orar? Depois de orar, nós vamos cantar um hino ao Senhor. Vamos louvar o nosso Deus poderoso nessa manhã, que tem muitas coisas para fazer na nossa vida nesse dia, a começar dessa manhã. Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Obrigado pelo teu povo congregado. Obrigado, Senhor, pelos aqueles que tu despertou nessa manhã fria de inverno e disse: vai à minha casa, e no seu coração já estava esse desejo, que nada os impediu de estar aqui, que
estavam com disposição, Senhor, eu sei que Tu vai honrar a fé desse, Senhor, eu sei que Tu se agrada, olha lá do céu, olha lá meu filhinho querido, que tem prazer de estar na minha casa, que se alegra estar aqui, Senhor, oh Deus, sabe por que tudo isso? Porque nós te amamos, Deus, porque Tu és especial, porque Tu és grandioso, esplendoroso, Deus soberano, Deus sem igual, oh Pai, nós te bendizemos, que essa seja uma manhã para louvor da Tua glória, uma manhã de louvor ao Teu nome, de exaltação ao Teu nome, nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém, amém. Samuel. Bom dia, amados, vamos ficar de pé, vamos cantar um hino ao Senhor. Minha voz não está 100%, mas temos aqui o ministério que estará nos ajudando a louvar o hino ao Senhor. Santo, santo, santo. Glória ao Senhor. Quero deixar alguns avisos com os irmãos. Vocês já perceberam que nosso boletim está aí novamente, né? No ar, como diz o outro. Tem notícias importantes, queridos. Olhem, leiam o boletim para que você seja informado de todas as programações da igreja nessa semana. No nosso boletim tem principalmente o nosso grande desafio desse mês de junho, que é o que, gente?
o encontro lá da família com o reverendo Hernandes Dias Lopes, dia 27 de junho. Dia 27 de junho você não pode fazer outra coisa à noite a não ser estar ali no Tuiuti para cultuar e adorar a Deus. Queridos, preste atenção nisso, faça divulgação. Ainda creio que algum material ali de divulgação individual que você pode entregar a um, deixar na mão de outro, na casa de alguém. Por favor, dia 27 queremos contar com a colaboração de cada irmão aqui da igreja. 100% da igreja presente. É uma convocação, como diz o pastor Alexandre. Convocação, dia 27, reverendo Hernandes Dias Lopes, uma agenda complicadíssima que ele tem, tantas e tantas pessoas querendo, igrejas, que ele participe de algum evento, e nós temos ele aqui, conseguimos. Então eu quero contar com a sua presença, eu quero que você possa levar pelo menos 10 pessoas, como diz o pastor Edinaldo, pelo menos 10 pessoas. Também, queridos, nós sabemos que o pastor Edinaldo, junto com alguns irmãos aqui da igreja, estão numa caravana para Israel. Continue orando por eles, continue intercedendo. Tem sido um tempo bom, pelo menos a gente vê as fotos pelo Face, né? Vê ali que o pessoal está curtindo, está sendo abençoado, está sendo edificado. Mas você ore pela vida do seu pastor e ore pelas pessoas, seus irmãos, o parte do nosso corpo que está ali em Israel naquela caravana. Quero também lembrar os irmãos da convocação que o pastor Alexandre deixou para o pessoal do Ministério Infantil. Queridos do Ministério Infantil, fique esperto. Esse encontro, o primeiro renovar, é isso, né, pastor Alexandre? O primeiro renovar vai ser algo extremamente importante para a sua vida. Eu conheço, já falei isso aqui de outras vezes, a Paty, que vai vir aí, uma menina super capaz, uma menina cheia de dons, talentosa. Não é fácil conseguir também agenda com ela. Ela já tem alguns problemas de saúde, mesmo assim ela se prontificou a vir. Então faça a sua inscrição e participe, você vai ser edificado e vai dizer: que coisa boa, aprendi tanto de Deus. É isso que a gente espera. Os jovens também, quero deixar aqui, a gente vai estar em Maringá dia 29 e 30. Hoje é o último dia para você, se você quiser ir, se inscrever, procurar. Tem informações no boletim a quem você deve ligar, com quem você deve falar sobre essa caravana que a gente vai fazer para Maringá. Agradecemos também as pessoas que nos abençoaram e nos ajudaram na campanha do agasalho. A gente fez uma campanha do agasalho, arrecadamos certa quantidade de roupa de frio para distribuir com algumas pessoas em Cascavel. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém, queridos? Esses são os avisos que eu queria deixar. Os nossos cultos normais, quarta-feira normal, domingo normal. Domingo, hoje pela manhã a gente tem a ceia, glória a Deus, daqui a pouco nós vamos estar ceando, mas semana que vem toda a programação normal. Quarta-feira vamos ter uma palavra aqui de Deus para nossas vidas. No domingo pela manhã também teremos uma palavra edificante, se eu não me engano, com o presbítero Alberto, e à noite o pastor Alexandre vai estar pregando domingo que vem. Hoje à noite eu vou estar falando aqui uma palavra de Deus sobre as suas perseguições, sobre as suas lutas. Deus me direcionou para falar isso com a igreja nesse domingo à noite. Então venha com seu coração, você que está sendo perseguido, ameaçado. Vou lá, eu vou saber por que eu estou nessa guerra espiritual, e você vai entender e vai com certeza sair daqui edificado. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 13. Eu já vou convocar os oficiais que estão aqui a vir à frente para a gente passar por esse momento da Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, desculpe, eu estou com um texto do amor, mas não é sobre amor, é sobre a ceia. Há pessoas que nos visitam nessa manhã. Posso conhecer as pessoas que nos visitam? Deus abençoe. Pela primeira vez? Sejam bem-vindos todos, tá? Alguém pode se aproximar, dar um oi aí, os diáconos também vão estar entregando algo para vocês. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Mais alguém? Glória a Deus, o pessoal aí que venceu o frio para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoado. Quero convidar os nossos presbíteros presentes, o presbítero Karnoski, que fez aniversário essa semana, mais abençoado, né, Karnoski? E eu vou precisar de alguns diáconos também, pelo menos 3 diáconos para nos ajudar aqui na distribuição dos elementos. Pedro, isso, amém.
A palavra do Senhor nos diz o seguinte, queridos. Eu quero ler 1 Coríntios 11, sobre a instrução, versículo 23. Pode ficar sentado mesmo, me acompanhe na leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Isso é meu corpo, que é dado por vós. Sempre quando a gente está diante da presença da ceia do Senhor, a gente pensa em alguém que se entregou, que é dado por vós, na entrega, num Deus que nos deu o melhor. Sempre quando eu penso na ceia, eu penso um pouco na minha vida. Quem eu seria sem Jesus? Eu até brinco com jovens que se eu não tivesse Jesus, eu seria um cantor de música baiana. Imagine, cara em cima do trio elétrico. Que coisa horrível, invocando às vezes os espíritos malignos, levando pessoas à destruição, à bebedice, às drogas, à prostituição. Mas Deus entrou na minha vida, Ele se entregou por mim. E eu tenho uma história diferente. E você também. E quando eu olho, eu vejo isso. Eu vejo um jovem, eu estou falando de mim, mas você já começa a olhar a sua vida também e ver o que Deus fez, que coisa linda e maravilhosa. É por isso que nós estamos aqui nos alegrando diante da mesa. Um jovem que tinha medo de falar, que tinha dificuldade de falar. Na nossa geração não tinha tantos fonoaudiólogos, né? Então, até hoje vocês sofrem em me ouvir, mas que Deus levantou para falar para o seu povo. Esse é o Deus maravilhoso. Esse é o Deus que se entregou para mudar a minha e a sua história. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que quando você vai comer e beber desse cálice, você vai lembrar de quão grande e maravilhoso é esse Deus que te deu tão maravilhosa salvação. Amém, amados? Amém? Vamos orar. Presbítero Alberto, faça uma oração para a gente, em nome de Jesus. Senhor amado, nós aqui como teus filhos e teus servos queremos te agradecer, Deus, por esse tão grande ato que fizestes, doaste a tua vida por nós, Deus. Obrigado, porque sem isso não teríamos a comunhão que temos contigo, a comunhão que temos com o Pai, Deus. Obrigado, Deus, porque não poupaste a vida do teu filho em nosso benefício. Te louvamos por isso e te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem for ceiar, por favor, se coloque de pé para que os presbíteros possam entregar para vocês os elementos. Nossa fé nessa manhã, Pai. Renova a nossa esperança, Senhor. A Tua palavra diz que até que Ele venha. Nós cremos, Senhor, que a morte não é o nosso último momento, que há algo maior. Nós esperamos em Ti, cremos no céu, na salvação eterna, no gozo eterno. Cremos no reino que há de vir em glória contigo e que já é. Nós cremos na mudança de vida, porque Tu morreste, porque Tu se entregaste por nós, Senhor. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelos Teus filhos, pela essa linda história que Tu construíste nas nossas vidas, Senhor. Mudando, fazendo da gente aquilo que a gente nem esperava, dando o melhor para nós. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Louvado seja o Teu nome, o Deus que muda histórias, o Deus que muda vidas, Deus que abençoa.
Alguém que ainda não recebeu? Faz assim, o sinal. Todos receberam? Podem vir então os irmãos diáconos e presbíteros que estão aqui. Amém. Todos receberam? O Ministério de Louvor pode se posicionar, vamos cantar, vamos adorar o Senhor nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Aleluia. Quão bom, quão grande é o nosso Deus. Vamos ficar em pé, amados, mais uma vez? Vamos nos exercitar, cantar grande ao Senhor. Grande é o nosso Deus. Com palmas, com alegria, com felicidade, vamos exultar e celebrar o nosso Deus que é grande. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Ele é grande, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, Ele é grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado por mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometer. Agradável é sua vontade, eterna é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Ele é grande, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, Ele é grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Vamos dizer que grande é o Senhor. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometer. Agradável é sua vontade, eterna é a sua vontade. Não declare. Grande é o Senhor, grande é o Senhor.
grande é o Senhor. É pra acabar, amados. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia. Os olhos do Senhor são sobre nós. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Que coisa boa. Deus olha pra gente apaixonado. Olha meu filho, olha minha filha querida, abençoada. Eu os amo. Você é fruto do amor de Deus. Você é sonho de Deus. Saiba disso e exalte esse Deus nessa manhã. Esse Deus verdadeiro, esse Deus que é grande. Oh Deus, grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nos ajuda contra o inimigo. Ele te ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
cantar esse corinho que diz, esse louvor que diz: quão formoso és. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, vir ao altar do Senhor, oferecer aquilo que Deus colocou no seu coração a Ele. Enquanto a gente canta e louva e adora o Senhor nesse momento. Senhor, maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar, Senhor, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Deus, como é maravilhoso, Senhor, como é maravilhoso. Tu és Deus tremendo, Deus fiel. Precisamos te ver, precisamos ter a visão da tua graça. Como Isaías no templo contemplou e percebeu quanto ele era pequeno, quanto ele era pecador e necessitava de mudanças. Senhor, tu és Deus tremendo, tu és Deus glorioso. Os anjos cantam santo, santo, santo é o teu nome. E que nessa manhã, Senhor, a gente possa ver o tamanho da tua glória, da tua pessoa, da tua santidade, esse Deus maravilhoso que tu és. Fala conosco, Deus, ministra nossas vidas pela tua palavra, Senhor, e enriquece o nosso coração. Usa o teu servo poderosamente, usa o reverendo Alexandre com poder e graça para ministrar nossas vidas nessa manhã, Senhor. Nós te pedimos essa unção sobre ele dobrada, para que ele possa ser realmente, Senhor, o porta-voz da tua palavra viva e eficaz para nossas vidas. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados. Pastor Alexandre com a palavra. Bom dia, irmãs e irmãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor permaneça sobre nós, nos fortalecendo nessa manhã. Antes de lermos o texto e de meditarmos na palavra, eu gostaria de convocar a igreja para um tempo, um momento de oração. Eu tenho dois pedidos. Filha de uma irmã aqui da igreja, por nome Verônica, me fugiu agora o nome dessa irmã, mas ela esteve aqui sexta-feira, no período da manhã, e conversou conosco, estava
a Beth, eu estava, e conversou conosco, que falou de uma prova, de um concurso que essa Verônica fará hoje. Não sei se agora pela manhã ou ainda agora à tarde. À tarde. Então, e também a irmã, da nossa irmã Neuza, por nome Cleide Galdino, ela está hospitalizada já há alguns dias, eu estive visitando na semana passada. Então eu vou convidar a irmã Neuza, que vem aqui à frente, representando a sua irmã, e vou pedir que a irmã, que me fugiu o nome agora, venha aqui à frente também, e eu vou pedir que a igreja coloque-se em pé, por gentileza. Vou convidar o irmão presbítero Itamiro, que vem aqui à frente também, e eu vou pedir que a igreja estenda as suas mãos em favor desses dois pedidos, representados aqui por essas irmãs que estão aqui à frente. Enquanto o irmão presbítero Itamiro ora, erga as suas mãos e vamos interceder juntos em favor desses dois pedidos. Eterno Deus de misericórdia, Pai de toda a criação, de tudo que existe, de tudo que há, que mantens o controle de todas as coisas nas suas mãos santas e poderosas. Tu és o Deus sobre tudo e sobre todos, aquele que nos conhece, aquele que conhece a necessidade humana mais do que nós mesmos nos conhecemos, aquele que transcende o nosso entendimento. Tu és este Deus em quem confiamos e em quem entregamos nossas vidas e as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos projetos. O Senhor sabe o quanto somos pequenos, frágeis, fracos e necessitados. Pai, diante da Tua grandeza e diante do Teu poder e neles confiados, nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que estendas as mãos, Senhor, sobre estas vidas, sobre estes pedidos, sobre as necessidades, ó Deus. O Senhor que é o médico dos médicos, Senhor, e toque nas feridas, nas necessidades destes enfermos, ó Deus, deste enfermo e desta moça, ó Deus, que fará esta prova nesta tarde, nesta manhã, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando. Sabemos que o Senhor pode tudo, Pai, e nas Tuas mãos nós colocamos estes pedidos, colocamos as necessidades destes nossos amados, destes nossos queridos. Visita, ó Deus, esta que está enferma, Senhor, este pedido que aqui foi colocado, e cura, estende, ó Deus, a Tua cura, segundo a Tua vontade, ó Deus, e cumpra Teus propósitos sobre esta vida. E Pai, que para que o Seu nome seja exaltado, talvez num meio, ó Deus, de incredulidade, atende este pedido, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, e que esta moça que fará esta prova hoje, ó Deus, seja vitoriosa para a glória do Teu nome. Oramos assim, já agradecidos em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Permaneça em pé por mais um instante. Obrigado, irmão Itamiro. Deus abençoe as irmãs. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, no capítulo 4. Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Vamos proceder uma leitura alternada. Faz tempo que eu não vejo a igreja lendo assim. Gostaria que a igreja lesse comigo, de maneira alternada, a partir do versículo 35 do capítulo 4 até o versículo 14 do capítulo 5. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Podeis sentar, irmãs e irmãos. Vamos ter uma outra oração? Feche os seus olhos por um breve instante. Vamos ter um momento de oração silenciosa, apresentando a nossa mente, apresentando o nosso coração. Senhor, a Tua palavra, que é a verdade, está diante de nós. Não apenas a Tua palavra está diante de nós, mas o Senhor também está entre nós. O Senhor também está em nossas vidas. O Senhor tem olhado pelas nossas vidas e o Senhor tem sido tão generoso para conosco. E o que temos a Te dizer nesta manhã é obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, porque quando clamamos pelo Senhor, o Senhor nos acode, o Senhor nos ajuda, o Senhor intervém. E aquilo que nós não podíamos fazer se faz por causa do poder da Tua palavra. E nós cremos no poder da Tua palavra. E buscamos o poder da Tua palavra. E temos sede do poder da Tua palavra nesta manhã. Tu nos trouxes a Tua presença. Estamos diante do trono da graça. E aqui estamos porque o Senhor quer falar ao nosso coração. E o Senhor quer dizer algo ao nosso ouvido. Então, Senhor, desvenda os nossos olhos. Prepara, Senhor, o nosso coração. Desobstrui a nossa mente e o nosso ouvido. E nos faz entender. E nos faz perceber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoa, edifica, alimenta a Tua igreja nesta manhã. Usa-me com poder e graça. Eu sei que nada sou, Senhor. Não passo de caco, pó e cinza. Mas eu sei que o Senhor quer me usar nesta manhã. E eu me coloco nas Tuas mãos. Usa-me.
para a edificação da tua igreja, para que o teu nome seja proclamado, para que a palavra do Senhor seja conhecida e reconhecida como palavra do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, a história da humanidade, da qual eu faço parte e você também, é uma história repleta, marcada por batalhas. Muitas batalhas. A história registra batalhas. Talvez a minha batalha não esteja lá nos livros das histórias. Talvez a sua batalha não esteja lá no livro das histórias. Mas, de maneira geral, as nossas batalhas são reais, acontecem dia após dia. Entre tantas batalhas, lembro-me de uma que ocorre em um desfiladeiro, já há muito tempo, há cerca de 2.500 anos. Um desfiladeiro de Termópilas, na região da Grécia, foi o palco de uma das mais expressivas e marcantes batalhas já ocorridas na história da humanidade. Me chama muito a atenção porque esta batalha se torna lendária, marcando a coragem de 300 homens. Há cerca de 2.500 anos, um grupo de 300 guerreiros espartanos tentou bloquear o avanço de centenas de milhares de combatentes do exército persa. Aos olhos humanos, impossível. O que 300 homens poderiam fazer diante de milhares de homens preparados, hábeis, com arco, com espada, com lança? E quem registra essa batalha ainda diz: as lanças cobrirão até o sol. Mas aqueles 300 guerreiros, bravos guerreiros, avançam contra as centenas de milhares, combatendo o exército persa. Mas de repente, o exército inimigo manda uma mensagem. E a mensagem dizia: deponham as armas leônidas. E Leônidas então diz assim: venha buscá-las você mesmo. A nossa vida é uma vida de batalhas. Esse texto lido não é diferente. Lembremos o texto. Depois de um dia de muito trabalho, depois de um dia de muita atividade, o Senhor Jesus reúne-se com os discípulos, entram num pequeno barco, tomado pelo cansaço, tomado pela fadiga de um dia de muito trabalho, adormece, dorme. E o texto diz que não foi um cochilo sequer, foi um sono profundo. Mas no meio da travessia de um lago tranquilo, o mar de Tiberíades, que certamente o pastor Edinaldo com a caravana passará, e vão perceber o quão tranquilo é. Mas de repente, aquilo que era tão tranquilo, uma travessia tão tranquila, é assaltada por uma terrível tempestade. E o barco começa a ser agitado, de um lado para o outro, águas começam a entrar dentro do barco. Interessante é que aqueles homens, marinheiros, pescadores, conhecedores da prática da pesca, conhecedores daquelas águas, conhecedores daquela travessia, tantas vezes feitas, se apavoram, se agitam, se entregam ao medo, são tomados de terror. E a despeito de tudo aquilo, Jesus dorme, não sendo inclusive acordado por toda aquela agitação, não sendo acordado por todo aquele vento forte, por toda aquela água, não sendo acordado pela própria agitação dos discípulos. Mas de repente os discípulos, tomados pelo medo, pelo pavor, pelo espanto, pelo assombro, acordam a Jesus. E aí Jesus é acordado. E quando Jesus acorda,
dá uma grande bronca nos discípulos. E assim ele diz: por que vocês são assim tão tímidos na fé? E repreendendo a força do vento, repreendendo a força das águas, a tempestade cessa. E eles chegam do outro lado, na terra dos Gadarenos. E para a surpresa dos discípulos, sai de dentro do sepulcro um ser disforme, sem identidade, sem nome, sem personalidade, tomado por demônios. E aquele que sai de dentro do sepulcro diz: o que você vem fazer aqui? Já veio nos atormentar antes da hora. E Jesus então repreende aqueles demônios todos. Os demônios vão para os porcos se precipitam e são afogados na água. Esse é o texto. E o que ele quer nos ensinar? Algumas coisas muito interessantes. E eu quero te convidar nessa manhã, irmãs e irmãos, a pensar sobre vencendo as forças da borrasca. Vencendo as forças da borrasca. O que é uma borrasca? Uma borrasca nada mais é do que uma tempestade. E nós bem conhecemos isso. Quantas tempestades, quantas borrascas nós enfrentamos? Muitas. A irmã Neuza, com a sua irmã, está enfrentando uma borrasca. Convalescendo numa UTI, problemas que só se agigantam, problemas que só surpreendem, problemas, surpresas, desafios, lutas. Quem não as tem? Todos nós as temos. Indistintamente enfrentamos as borrascas. As borrascas fazem parte da nossa vida. A grande questão é: como enfrentá-las? O que fazemos diante das borrascas? E por que elas surgem? Por que as borrascas acontecem? Por que eu tenho que enfrentar borrascas? Por que tempestades acontecem na minha vida? É interessante, porque Jesus estava dormindo diante de toda aquela tempestade, diante de todo aquele alvoroço, diante de todo aquele medo, diante de todo aquele pavor, diante de todo aquele mal-estar que os discípulos estavam vivendo. Jesus dormia. Irmãs e irmãos, como é complicado quando o caos se estabelece na nossa vida. Eu não estou falando de um caos qualquer, não. Mas eu estou falando de um caos à semelhança do que aparece no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, nós encontramos a informação que, de repente, algo estava sem forma e vazio. Ao mesmo tempo, algo sem forma e vazio. Como entender isso? Como compreender isso? Mas muitas vezes nós partilhamos desses momentos. Quando, irmãs e irmãos, de repente a nossa vida se torna semelhante a essa travessia. Quando uma grande borrasca toma conta da nossa vida e nós ficamos sem entender e até sem saber o que fazer. E aí nada adianta a nossa experiência, de nada adianta o nosso conhecimento, de nada adianta o que já foi tentado anteriormente, porque é algo novo que está para além da nossa própria compreensão e para além da nossa própria capacidade. Muitas vezes é assim. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que viver é navegar em águas que podem ser tranquilas, mas viver também é navegar em águas que se tornam tempestuosas. Viver é fazer uma travessia constante, travessia esta marcada pela bonança, mas também marcada pela tempestade. Em nenhum momento Jesus nos garantiu uma travessia tranquila, sem tempestades. Temos travessias, sim, iremos fazê-las constantemente, mas muitas das nossas travessias serão marcadas por borrascas.
por tempestades, por situações nas quais nós não entendemos, não compreendemos, mas temos que algo fazer. E vamos entender o que temos que fazer à luz desse texto. Irmãs e irmãos, navegar, à semelhança desse texto, é experimentar, muitas vezes, coisas que nós ainda não experimentamos. Viver é navegar por novas experiências. Irmãs e irmãos, que interessante isso nesse texto. Viver é navegar por novas experiências. E Jesus nos permitirá navegar constantemente por novas experiências. Sempre, irmãs e irmãos, passaremos por novas experiências. A grande questão é: como eu vou reagir? Como que eu vou proceder? O que eu vou fazer diante dessas experiências que acontecem? E aí, irmãs e irmãos, não adianta aquilo que foi vivido no ontem, porque a experiência é o do hoje, ou até a experiência do amanhã, e eu preciso estar preparado para isso. Por isso Jesus diz: por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês não estão preparadas e preparados? Por que Jesus dá essa bronca nos discípulos? O que os discípulos estão vendo, irmãs e irmãos, é uma tempestade, é uma borrasca, é água, é vento forte. Mas o que Jesus está vendo é outra coisa, que os discípulos não estão entendendo, nem estão compreendendo. Irmãs e irmãos, eu e você fomos chamadas e chamados para exercitarmos a nossa fé. E o exercício da nossa fé inclui o discernimento daquilo que está tentando nos bloquear ou nos impedir de avançar. Esse texto, irmãs e irmãos, não está tratando apenas de algo natural. O que nós temos aqui não é apenas uma tempestade, uma borrasca de água que entra no barco, ou de vento que quer impedir o avanço do barco. Esse texto está falando de uma ação sobrenatural. Irmãs e irmãos, a minha vida e a sua vida é uma vida marcada também pelo sobrenatural. E às vezes nós esquecemos disso. Que há um inimigo voraz que quer nos bloquear, que quer nos impedir, que quer nos amedrontar. A nossa luta, irmãs e irmãos, não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue. Mas a nossa luta é contra principados e potestades que querem nos bloquear. Querem nos bloquear. Querem nos impedir. Irmãs e irmãos, esse texto é um convite para termos uma atenção e um discernimento acerca daquelas atitudes do inimigo como uma grande borrasca. É verdade que nós vivemos no mundo natural, mas também nós lidamos com o mundo sobrenatural. Irmãs e irmãos, muitas das nossas lutas e muitas das nossas borrascas não são naturais. São lutas no mundo espiritual. Porque o meu chamado e o teu chamado é para lutarmos pelo bem e para realizarmos o bem. O inimigo não quer isso. O inimigo não fica feliz com isso. O inimigo sabe que a minha caminhada e a sua caminhada, a nossa caminhada, é uma caminhada por travessias. E as nossas travessias são marcadas pela atitude de fazermos o bem. Sempre, constantemente. Jesus chama os seus discípulos, entram no barco, querem ir para o outro lado. E de repente uma borrasca se levanta, tentando impedir o avanço, tentando impedir o progresso, tentando impedir o caminhar, o prosseguir. Irmãs e irmãos, precisamos entender isso. Nós lutamos constantemente contra as obras do inferno, que não nos querem deixar avançar, que não nos querem deixar fazer o bem, que não nos querem deixar chegar do outro lado. Nós precisamos chegar do outro lado. E nós chegaremos do outro lado. E nós precisamos chegar do outro lado. Mas para isso nós precisamos discernir o que verdadeiramente está acontecendo nessa borrasca.
Os discípulos viam apenas uma tempestade. E Jesus então diz: por que vocês são tão tímidos? Por que a fé de vocês é tão pequena, tão limitada? Por que vocês me chamam? Por que vocês não fazem algo? O que Jesus está querendo dizer com isso, irmãs e irmãos? Eu e você recebemos da parte do alto céu poder e graça para impedir a ação do mal na nossa vida e na vida de quem quer que seja. Eu e você recebemos do alto céu poder e graça para repreender toda e qualquer investida do inferno que esteja tentando bloquear, impedir, atrasar o avanço do bem sobre toda e qualquer situação. 2 homens conversavam e um deles dizia assim: eu não creio em Deus. E o outro dizia: eu creio sim. E a prova de que eu creio em Deus é que você está vivo até hoje. Como assim? E aí ele pergunta: você acredita no mal? E o outro diz: sim, eu acredito no mal. E aí o cristão diz: por que o mal não destruiu a tudo e a todos ainda? Ele diz: eu não sei. E o cristão diz: eu sei. Porque existe uma força no universo que preserva, que sustenta e que impede que o mal vença. E essa força é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. O mal nunca vencerá. Porque existe um Deus que preserva. Jesus chegou do outro lado da margem. Sai um homem de dentro dos túmulos, do sepulcro, louco, transtornado, tomado por demônios. A grande pergunta é: por que aquele homem não foi destruído? Porque Deus estava esperando que o bem chegasse do outro lado. Quando os espíritos imundos saem daquele homem e vão para os porcos foram destruídos. Mas aquele homem não foi. Porque Deus estava esperando que Jesus chegasse do outro lado. E Jesus chegou do outro lado. Sempre haverá tempo. Sempre haverá tempo. Sempre dará tempo. Porque o mal nunca nos vencerá. O mal não tem poder de nos destruir, nem tampouco de nos vencer. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que tenta nos bloquear, nos impedir de avançar. Eu e você precisamos discernir o que nós estamos lidando, com o que nós estamos lidando. Que força é essa que está tentando me bloquear? Que situação é essa que eu estou enfrentando? Irmãs e irmãos, muitas vezes não adianta a nossa compreensão, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, de nada adianta, porque há momentos e há situações de que nós estamos lidando com o sobrenatural. E aí entra o exercício da fé. E o que é fé? Por que Jesus dá uma bronca nesses homens? Fé é sair por aí repreendendo chuva, repreendendo vento. Não, fé não é isso. O que Jesus quer dizer e quer ensinar a esses homens? Algumas coisas. A primeira delas: em momentos de borrascas, em momentos de tempestades, em momentos de lutas, em momentos de problemas, em momentos de situações nas quais nós não encontramos escape, saída e solução, não faça como os discípulos. Não se apavore. Não se amedronte. Lembre-se
que Jesus está no barco com você. Não faça como os discípulos. Não tenha a borrasca como a última palavra na sua vida. Não tenha o vento forte como a última palavra na sua vida. Mas faça como os discípulos. Invoque o nome de Jesus. Isso é fé. Fé é a certeza de que nós temos um Salvador. Não faça como os discípulos. Não pense que o barco irá a pique. Não pense que o barco afundará. Mas faça como os discípulos. Chame por Jesus. Invoque Jesus. Talvez você hoje pense assim: Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não tenho condições. Senhor, a luta está muito grande. Então agora chegou o momento da fé. Invoque por Jesus. Chame por Jesus. Não pare diante de ventos contrários. Não pare diante de tempestades. Não retroceda diante do inimigo. Mas invoque o nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Porque todos aqueles que receberam Jesus no coração, receberam autoridade e poder para repreender toda e qualquer investida do inferno. Mas se você já foi afetada demais pela situação, se você já foi afetado demais pela situação, então convide alguém com autoridade, com poder e com graça para orar com você e por você. Irmãs e irmãos, essa semana eu fui surpreendido por duas situações nas quais eu fiquei como os discípulos. 4 anos de seminário, 10 anos de pastorado, diversos aconselhamentos, e nada disso estava adiantando. Quase 4 meses de conversas, de falas, de conselhos, de orientações, mas eu ainda não tinha entendido que aquela borrasca não era natural, era sobrenatural. E muitas vezes a gente se esquece disso, que nós estamos lutando contra o sobrenatural. Mas o mal não vai vencer. O mal não vai vencer. Porque Deus espera. Porque dará tempo. Porque sempre dará tempo de Jesus chegar. E quando Ele chega, a salvação se faz real. Eu não sei qual a luta. Eu não sei qual a borrasca. Eu não sei qual o temporal. Não sei qual é a ventania, não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas faça como os discípulos. Lembre-se, Jesus está aqui no barco. Invoque o nome de Jesus. Não pare, avance. O inimigo só tenta te bloquear, mas ele não poderá te destruir, porque ele não tem essa autorização, ele não tem esse poder. O poder está nas nossas mãos, o poder está comigo e com você, porque esse poder tem um nome, e esse nome é Jesus. E aqueles que clamam pelo nome de Jesus encontram Salvador. Vamos nos colocar em pé.
Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque Tu és aquele que nos ama. E como expressão do Teu amor, Tu és aquele que nos ensina. E Tu és aquele que nos faz lembrar do Teu ensinamento. E nesta manhã Tu nos faz recordar que toda a autoridade, todo o poder está sobre as nossas vidas. E nós temos o poder do altos céus, na pessoa de Jesus, nos revestindo com autoridade para marcharmos contra as investidas do inferno. E verdadeiramente, o mal não tem poder, não tem como nos vencer, porque derrotado ele já está, em um nome e para a glória de Jesus. Nós somos mais do que vitoriosas e vitoriosos. Mas muitas vezes esquecemos disso. E diante das borrascas da vida, diante das tempestades que nos assaltam, diante dos problemas que se agigantam diante de nós, nós esquecemos de que o Senhor está conosco. Nos faz lembrar nessa manhã, Jesus, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona nunca, que o Senhor é presente na nossa história, e que não há força nessa terra, não há poder neste mundo que possa te derrotar. E o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que vai conosco, o Senhor é aquele que impede que a tempestade nos destrua. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe por que estamos aqui nesta manhã ouvindo esta palavra. E algo o Senhor quer acrescentar na nossa experiência de fé. E queremos sair daqui nesta manhã com a certeza de que lutas virão, mas nós chegaremos do outro lado, com a vitória garantida em Cristo Jesus. Temos desafios, é verdade, mas o Senhor é conosco. O Senhor é Deus que entra nas batalhas, e quando entra, entra para vencer, porque o braço forte do Senhor é conosco, porque o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, é o nosso Senhor, e conosco está. E eu não conheço uma batalha na qual o Senhor tenha sido derrotado. Todas as batalhas nas quais o Senhor batalhou e guerreou foram vencidas. E quando o povo do Senhor entendeu isso, que o Senhor estava presente no barco da vida, que bastava invocar o teu nome e avançar, foram vitoriosos em o nome de Jesus. E é o que nós queremos experimentar dia após dia, em todas as nossas travessias, em todas as nossas viagens, em todo o nosso viver. Nos dá autoridade para falarmos como Jesus falou. Problemas sejam solucionados, dificuldades sejam retiradas, porque eu tenho o poder de Cristo Jesus comigo. Mais uma vez, obrigado, porque Tu nos fazes recordar e reviver e relembrar o Teu ensino. Leva-nos na Tua paz agora, Jesus. Leva-nos para os nossos lares com a certeza de que o Senhor não nos abandona nunca. Perdoa-nos porque muitas vezes nós nos desesperamos. Perdoa-nos porque muitas vezes nós esquecemos de que a fé é o exercício do depender e do andar na dependência do Senhor. E ajuda-nos a preservar a fé de um Salvador que é sempre presente
e nunca ausente. Senhor, leva a tua igreja debaixo dos teus cuidados. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão preciosa do Espírito Santo repousem sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Cumprimentemos uns aos outros. Uma tarde abençoada. Eu espero revê-los aqui à noite com a graça de Jesus.